Boa noite a todos. É fácil, né? Depois de uma leitura como essa e uma prece como essa, qualquer um vem aqui e faz palestra. Isso já fui totalmente preparado. Ale, acho que esse microfone aí, põe na lapela aqui pra ver se... Olha, eu sou muito bem mandado, no caso fosse exatamente aquilo que minha mulher me mandou. Eu acho que tá aí. Então, alguém veio aqui e colocou esse negócio aqui. Então, Põe aqui. eu só faço aquilo que me mandam. Melhor, né? Tá certo assim? Beleza. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Muito obrigado pela presença. Falar de crianças é falar de vida. Falar de crianças é falar do futuro. Falar de crianças é falar daqueles que vão gerar e vão gerir as oportunidades do futuro. Falar de crianças é falar daqueles que já vêm preparados para esta existência, para missões e tarefas muito maiores do que nós viemos e estávamos preparados. Falar de crianças é falar daqueles que comandarão esse planeta nos próximos anos vindouros, décadas e séculos, durante o processo de transição. Falar de crianças hoje é falar de seres muito mais preparados do que nós podemos imaginar. Falar de crianças hoje é debruçar e mergulhar nessas cabecinhas e nesses corações que pensam e reagem de uma maneira que, na grande maioria das vezes, nos surpreende, nos encanta. Não só pela meiguice, não só pela serenidade, não só pelo carinho, pela cara de bebê que elas nos trazem, mas pelas palavras e pelos ensinamentos. Todos nós que temos a oportunidade de convivermos hoje com crianças, sejam filhos, sejam netos, nós nos surpreendemos diariamente com os valores intrínsecos que essas almas, que esses espíritos já trazem dentro deles. Mas nós não podemos esquecer que quando expostos à matéria, quando aqui estamos, esses valores intrínsecos, se não forem trabalhados, adubados, regados, expostos ao sol, eles podem se perder, eles podem ser overwhelmed pelas ervas daninhas, eles podem ser escondidos, eles podem acabar sendo perdidos. Se isso se passa, o que acontece? Nós, como pais, que responsabilidade temos? Essas crianças, se por acaso não forem conduzidas e não forem levadas dentro dos seus planos, vão perder uma existência, vão perder um plano de reencarnação. E nós, pais, como ficaremos com relação a isso? A nossa tarefa hoje, que não é das mais fáceis, mas é das mais alegres, porque falamos do futuro, é nos alertar e nos trazer a importância do processo de evangelização com essas crianças. Qual a relação que nós devemos ter e qual é o nosso papel como pais, qual é a nossa responsabilidade de trazermos a semente do Evangelho a cada um destes corações. Não nos enganemos. Estas crianças hoje já têm o Evangelho muito mais intrínseco dentro delas do que nós. Mas nós temos a responsabilidade de não deixar perder essa semente jamais. Eu vou fazer uma referência aqui, que no final do nosso estudo nós vamos voltar nessa frase. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Quando um homem alcança Jesus.
Guardemos essa frase. Para que nós possamos, então, falarmos a respeito da nossa evangelização, antes da gente entrar no tema, né? Qual a importância da evangelização? Por que fazer? Quais os resultados que nós podemos esperar quando nós trazemos uma dessas crianças ou expomos alguma dessas crianças aos valores que o Mestre Jesus nos deixa? Antes da gente começar a falar especificamente de evangelização, vamos falar mesmo de quem são essas crianças, quem são os nossos filhos. As nossas crianças, os nossos filhos e filhas, são espíritos que nos forem entregues por Deus, colocados na caixa de correio, na porta da nossa casa, para que nós pudéssemos, de alguma forma, durante algum tempo, cuidar e zelar dessas almas. Nós muitas vezes falamos meu filho, minha filha, meus filhos, como se fossem nossos, posse nossa, criação nossa. A criação nossa não vai além do corpo físico, porque essas almas, esses espíritos pertencem a Deus, são filhos de Deus e foram criados por Deus. Quando nós recebemos essas almas em nosso seio, em nossa família, em nossa convivência, eles nada mais são do que um presente de Deus entregue em nossas mãos para que nós possamos cuidar e orientar dessas almas durante o período que nos cabe. Deus, querendo nos dar a oportunidade do aprendizado e da contribuição na construção de um reino melhor nessa terra, nos entrega os seus filhos para que nós possamos zelar e cuidar deles. Então, os nossos filhos, no fundo, não são nossos. Mães, seus filhos vão embora de casa, vão dizer tchau, mãe, mas se forem bem criados, voltarão. Pais, as suas pequenas princesas, your little princess, vão te deixar, vão embora, vão para outros lares, vão formar outras famílias. Mas se forem bem criadas e bem educadas, voltarão. Os nossos filhos nos cabem a responsabilidade durante um tempo para que nós possamos orientá-los e educá-los no caminho do bem e no caminho daquilo que é certo. Os nossos filhos são espíritos imortais, criados por Deus e nos emprestados para que nós possamos cuidar deles temporariamente. Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Nós precisamos ter esse conceito muito claro na nossa cabeça. Porque nós recebemos de Deus a responsabilidade de cuidar e orientar. Nós estamos fazendo com essas crianças tudo aquilo que Deus espera de nós. Nós estamos preparando essas crianças para que elas possam voltar a se reencontrar com Deus de uma maneira saudável, de uma maneira digna, de uma maneira amorosa, mais crescidos espiritualmente para que possam se aproximar mais ainda do Pai? Ou nós estamos, de alguma forma, pelas vicissitudes da vida, nos esquecendo de alguns compromissos ou de algumas responsabilidades que nós temos? Para que a gente possa ter isso mais claro, vamos consultar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 208, Kardec pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E vejam aqui a pergunta, a sutileza da pergunta. Kardec não pergunta os pais, simplesmente. Pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho, sobre o espírito do filho após o nascimento? Veja que Kardec aqui, muito sutilmente, deixa claro que não está falando de corpo físico. Não está falando da criação, que é a única coisa que nós podemos fazer e que somos efetivamente responsáveis na formação de uma nova criança, que é quando nós concebemos e colaboramos na formação do corpo físico. Aqui Kardec pergunta se o espírito dos pais tem influência sobre o espírito do filho após o nascimento. As respostas que nós recebemos do Livro dos Espíritos não poderiam ser mais claras. Há uma influência muito grande. Os espíritos dos pais
tem como missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. E é para eles uma tarefa. Se falharem, serão responsáveis. Detalhe. Como nós estamos numa palestra pública, numa sexta-feira, todo mundo já veio bem cansado durante a semana, então a gente procura utilizar palavras mais doces e suaves. O Evangelho, a resposta do Livro dos Espíritos, textualmente diz o seguinte: é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Eu dei uma amenizada nisso, né, para que a gente não se sinta tão mal. Mas nós somos responsáveis por isso. É uma das tarefas, sim, e das mais importantes, principalmente nessa época de transição que nós estamos passando. E eu vou falar um pouco mais disso, um pouco mais a respeito. Se isso não fosse suficiente, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 582, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade / maternidade? Porque eu não quero ser de maneira nenhuma machista, nem nada. Mesmo porque, se eu fosse, quando eu chegar em casa, eu ia ter sérios problemas. Então, pode-se considerar como missão a paternidade e a paternidade? Sem sombra de dúvida que é uma verdadeira missão. Grandíssimo dever que envolve a responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, à criança, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. É muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: a reencarnação não é um ato, ele é um processo. Vou reencarnar para o Não é bem assim que funciona. Para que nós tenhamos a reencarnação como um todo, primeiro existe todo um planejamento na espiritualidade, uma preparação da alma reencarnante, um acordo entre a espiritualidade e os seus anjos guardiões sobre as tarefas e sobre os planos que aquela alma vai passar, quais são os exercícios e as atividades que ela vai desenvolver. Há um acordo anterior com os pais que vão receber aquela alma. As almas afins que você tem algum tipo de relação, ou de débito, ou de crédito, ou de amizade muito próxima, essas almas também têm que serem planejadas, a sua reencarnação, o seu retorno à Terra, e assim por diante. Então é todo um processo quando isso acontece. E quando nós temos a fecundação, a gestação e o nascimento, a reencarnação, o processo não termina no nascimento, no surgimento do corpo físico na Terra. Ainda durante um período que pode variar de 6 a 8 anos, normalmente se considera como 7 anos, o período do final do processo da reencarnação, a alma, o corpo da criança ainda vai se desenvolvendo, vai crescendo, para que possa haver um perfeito acoplamento do perispírito e dos centros nervosos do perispírito com o corpo físico. Porque a criança, o recém-nascido, fisicamente não está preparado para que possa receber essa junção. Por isso que nessa fase, até os 7 anos, é muito comum as crianças terem aquelas visões de vidas passadas, ou as memórias de vida passada. Por quê? Porque o perispírito não está totalmente ainda ligado com o corpo físico. Muitas vezes essas crianças ainda têm memórias reminiscentes de vidas passadas e se lembram disso. É nessa fase que as crianças começam a dizer: eu vi vovô, eu vi vovó. Ainda bem que os meus netos podem me dizer isso tranquilamente, sem problema, que eu estou aqui ainda com eles, tal. Não fico assustado quando escuto isso. Mas em alguns momentos a gente pode escutar: olha, eu vi vovô, vi bisavô, esse tipo de coisa. Por quê? Porque as crianças ainda não completaram o processo reencarnatório. Esse processo só vai concluir depois que elas tiverem por volta dos 7 e dos 8 anos. Aí então a coisa muda um pouco de figura e as crianças passam a ter acesso, digamos assim, aos seus bancos de memória perispirituais de uma forma definitiva. É por isso que muitas vezes, depois desta idade, nós temos uma mudança do comportamento e até dos valores das crianças, porque inclusive você passa a ter uma série de conflitos.
Antes de nós chegarmos aos 7 anos, é a fase em que a criança está mais maleável e mais receptiva para qualquer tipo de nova orientação e de novos conceitos. É nessa fase em que nós podemos mudar ideias, valores e conceitos de almas que vêm do passado com experiências distintas e diferentes. É nessa fase em que nós temos as maiores oportunidades de orientarmos e da criança aceitar aquelas orientações. O que acontece com os nossos filhos adolescentes, por exemplo? Os nossos filhos adolescentes, depois de uma certa idade, a partir dos 12, 13, 14 anos, o que acontece? Eles têm um conflito. Primeiro que existe todo um conflito hormonal dentro do corpo que se passa, que muda muito com a cabeça, com os valores, com os sentimentos e tudo mais. Isso dá um conflito muito grande. E segundo que os valores que nós estamos recebendo nesse primeiro momento, nessa primeira fase da reencarnação, entram em conflito com os valores que a gente traz do passado. Porque nós temos acesso aos nossos bancos subconscientes das nossas memórias anteriores e a gente começa a entrar em conflito com aquilo que eu estou aprendendo. Mas eu era judeu na outra encarnação, como é que agora eu sou palestino? Eu era branco, eu era empresário, como é que agora eu sou negro e escravo? Então, essas mudanças de valores, de conceitos que a gente passa de uma vida a outra, geram um conflito muito grande interno dentro do espírito. Por isso que existe essa rebeldia, essa dificuldade tão grande perante os adolescentes. Mas fiquem sossegados, mães e pais, isso passa. Lá pelos 50 anos isso se resolve, tranquilo, tem cura, tem cura, isso passa, isso é temporário. Não tem problema nenhum, isso vai passar. Então é importante que a gente tenha em mente que o processo, a reencarnação, é um processo. Agora, quando nós estamos falando dessas crianças que estão vindo para cá, por que neste momento em que nós estamos especificamente, é muito mais importante e muito mais abrangente a tarefa que nós estamos recebendo como pais, como educadores, como avós, como qualquer que seja. Porque nós estamos num processo, e num processo de mudanças muito grandes dentro da nossa existência, dentro do nosso planeta. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, descreve as características do mundo de regeneração. Nessas características, nós vamos perceber que o amor prevalece, o interesse das pessoas pelo bem comum é muito maior do que nós temos hoje. Ainda temos dificuldades com o corpo físico, ele não é tão perfeito, mas já existe uma circunstância, uma questão de saúde, de resistência maior do que nós temos hoje. Nós ainda temos conflitos internos, mas os conflitos são resolvidos de uma maneira amigável, em que nós estamos nos preparando para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Ou seja, existe uma série de características que determinam o mundo de regeneração no futuro. Se nós estamos aqui voltados e visando o futuro para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos que estar nos preparando para esse mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, o amor prevalece. Eu não estou dizendo que o amor domina, não estou dizendo que quando a gente terminar o processo do mundo de regeneração, que vai tudo ser uma maravilha. Não, vai ser muito melhor do que é hoje, mas ainda não é perfeito. Se o amor prevalece e nós temos a intenção de estarmos nesse mundo de regeneração, o que nós estamos fazendo hoje com os filhos de Deus para garantir que esses filhos vão fazer parte do mundo de regeneração? O que nós estamos fazendo com essas almas que não nos pertencem para prepará-los para o mundo de regeneração? Que tipo de formação nós estamos dando? Que tipo de ensinamento nós estamos dando? Como é que nós estamos preparando tudo isso? É muito importante que a gente também tenha claro o seguinte: como é que funciona esse processo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? O mundo vai nos transformar
ou nós vamos transformar o mundo? A resposta é: nós vamos transformar o mundo. Se nós não mudarmos os nossos comportamentos e nós não prepararmos os nossos filhos para os comportamentos que se esperam no futuro, nós não vamos estar contribuindo para a construção do reino de Deus nessa terra, que é uma das nossas missões, que é uma das nossas atribuições como espíritos encarnados. Nesse processo que nós estamos agora, nós temos a responsabilidade de recebermos essas novas gerações que já são mais bem preparadas do que nós e, por consequência, já são mais abertos a esses novos valores morais que nós estamos tratando de ensinar, e fazermos despertar esses seus pré-conhecimentos intrínsecos. Nós temos a responsabilidade de desenvolver a espiritualização dessas almas, para que possam se transformar em homens de bem. Eu vou dizer isso aqui uma vez e vou dizer isso um pouco mais na frente de novo. O processo de evangelização não tem como objetivo formar espíritas. Ninguém aqui quer formar ou usar as crianças para transformá-las em espíritas, para que possa garantir a presença e a existência do espiritismo no futuro. O processo de evangelização infantil tem o objetivo de formar homens de bem. Nós não temos a necessidade nem o objetivo de utilizar a evangelização infantil para formar espíritas. Porque, assim, na boa, um dos maiores espíritas que eu conheci na minha vida era judeu. Daqueles que usavam kippah aqui atrás, daqueles que tinham aquele sinal na soleira da sua porta em casa, que fez bar mitzvah para os seus 2 filhos adolescentes, homens, né, que tinha lá o candelabro com as 7 velas na sala dele. Desse tipo de judeu. Foi um dos maiores espíritas que eu conheci na minha vida. Porque os valores e as atitudes que esse homem tinha eram dignos dos maiores espíritas que nós poderíamos imaginar. Fazia o bem sem mostrar nada a ninguém, acolhia todas as pessoas, vivia e tinha suas atitudes embasadas nos conhecimentos e nas características do homem de bem. Ele não era espírita. Então, o objetivo da evangelização infantil não é formar espíritos. O objetivo da evangelização infantil é formar homens de bem. Aqueles que no futuro herdarão o mundo de regeneração. Porque não são os espíritas que vão herdar o mundo de regeneração, nem os cristãos, nem os muçulmanos, nem os judeus, nem qualquer outra religião. Quem vão herdar o mundo de regeneração serão os homens de bem. Porque os homens de bem, no futuro, vão se entender independente das religiões e das seitas que seguem. As religiões nunca vão desaparecer no mundo e nem é o objetivo do espiritismo substituir as outras religiões. Kardec dizia que o espiritismo não é a religião do futuro, mas dizia que era o futuro das religiões. Então não é que o espiritismo vai suplantar ou vai eliminar todas as outras religiões. Os conceitos espíritas farão parte das religiões do futuro. Porque as religiões, elas existem ainda um aspecto sociocultural, antropológico, que está muito ligado aos processos culturais e aos locais em que elas estão ligadas. Não vai querer a gente implementar o espiritismo e querer que o budismo acabe. Ou que o islamismo acabe. Você está dizendo que você vai acabar com a religião de 3 bilhões de pessoas. Isso não vai acontecer. Porque existe uma situação socioantropológica que isso não vai desaparecer. Mas no futuro, os homens de bem se respeitarão, independente das suas crenças e das suas existências. Porque os conceitos da doutrina espírita ajudarão a entender ainda melhor esse processo. Então, para que esse processo seja mais fácil, é para isso que Deus nos dá a infância, para que a gente possa incutir nessas crianças esses conceitos. Porque nesse mundo de regeneração, nós já estamos recebendo a nova geração.
é nossa responsabilidade fazer despertar dentro delas esses conceitos e essas ideias que elas já trazem intrinsecamente, desenvolver a espiritualidade de cada uma dessas almas para que elas possam no futuro serem exemplos perfeitos do homem de bem. O homem de bem também, no capítulo 3, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem toda uma descrição a respeito das características. Eu recomendo a leitura para isso tudo. Agora, quando nós recebemos essas crianças durante a infância, é uma delícia. Essas crianças enchem a nossa casa de alegria, enchem as nossas paredes de cores, fazem aí uma série de coisas que nos deixam. É legal, isso faz parte. A gente passa momentos assim de surpresas, quando a gente encontra algumas coisas quebradas em casa, mas nos trazem mais alegrias do que dor de cabeça. Essa fase da infância é ótima, é excelente. O problema é quando chega na adolescência. Aí a gente tem problemas sérios. Mas, de novo, passa. Lá pelos 50 anos isso se cura, não tem problema nenhum, a gente fica sossegado. Então, como eu estava falando antes, o processo da reencarnação é um processo que só se completa ao redor dos 7 anos. Até ali, o novo espírito reencarnante não tem acesso aos seus bancos de memória espiritual e a infância é a oportunidade ideal para rever algumas atitudes e aprender novas posturas, mas, principalmente, para nós impormos limites. Pais, mães, isso não serve para os avós, isso serve para pais e mães. Filhos não são seus amigos. Filhos são almas, filhas de Deus, entregues à nossa responsabilidade. Quando vocês se tornarem avós, aí você pode ter outra postura. Aí você já foi promovido, você pode ter você tem outras regalias, você tem outras formas de tratar as crianças e assim por diante. Mas pais e mães, os nossos filhos não são nossos amigos. Os nossos filhos são uma responsabilidade de Deus em nossas mãos. Mas você tem que impor limites? É claro que nós temos que impor limites. Nós recebemos limites. A necessidade de impor limites está dentro da nossa característica, porque nós recebemos limites de Deus há mais de 3.000 anos atrás. Os 10 mandamentos são os limites que Deus nos impôs para que nós pudéssemos viver esta existência material com o nível de conhecimento espiritual que nós temos adequadamente. Então nós somos expostos ao limite há muito tempo. E os nossos filhos também precisam desse limite. Não é não, sim é sim. E Jesus já dizia isso. Seja sim, sim, ou não, não, as suas palavras. O que é sim, o que é não, não. Ah, mas mãe, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. E você não é filha de todo mundo e você não foi achada na lata do lixo. Essas respostas eu cansei de escutar também, gente. É tudo a mesma coisa. Eu já cansei, não? Minha mãe falava isso para mim o tempo todo. Você não é todo mundo, você não é filho de todo mundo e você não foi achado na lata do lixo. Você é meu filho e você não vai. Ponto. Mas mãe, não adianta insistir. Mas mãe, se falar de novo, vai para a cama. Todos nós já passamos por isso. Os limites são importantes. Eu agradeço tremendamente aos meu pai e minha mãe pelos limites que me foram impostos, porque eu não fui fácil. Então, se eu não tivesse recebido os limites que eu recebi, talvez hoje eu não fosse a pessoa que eu sou. Se a vida não tivesse colocado os limites próximos de mim, talvez eu não tivesse chegado onde nós chegamos. Não tivesse atingido o nível de desenvolvimento, de conhecimento e de progresso que nós já tivemos. Os limites fazem parte. Agora, se os limites não são colocados, as crianças ficam sem um ponto de referência. Não sabem até onde podem ir. E estão constantemente desafiando. Constantemente desafiando, testando, até onde você pode ir.
Você vai até os 50 mesmo? Às vezes passa. Passa. Acho que eu acho que um pouquinho mais. Passa até para outra reencarnação. O negócio é o seguinte: as crianças mesmo, né, elas vão desafiando você até aí talvez uns 8, 10 anos. Aí dá um tempo, dá um break, ficam mais sossegadas, tranquilas. Aí lá pelos 15, 16 anos eles voltam com a carga toda. Aí é desafio constante todos os dias, todos os tempos. Mas aí o que acontece? Se você passar essa fase, vem os netos. E os netos são a recompensa que Deus nos dá por a gente não ter esfolado os nossos filhos quando eles eram adolescentes. Então a gente tem que ter paciência durante essa fase, porque a recompensa, olha, eu posso garantir para você, eu tenho 4 netos, é a coisa mais deliciosa do mundo é poder estar brincando e estar com eles. Então os netos, pais, mães, aguentem firme, aguentem a mão com seus filhos adolescentes, porque a recompensa é boa no futuro, eu posso garantir isso para vocês, é muito, muito boa. Mas como é que nós podemos impor limites aos nossos filhos de uma forma amorosa? Porque quando a gente fala em impor limites, isso é muito importante. Não é um limite imposto na base da pressão, da força ou da opressão. Porque nós estamos também preparando essas crianças para um mundo de regeneração onde o amor prevalece. Um outro ponto muito, muito importante. Se nós estamos nos dedicando a conduzir essas crianças no caminho do bem, isto significa que também indiretamente nós estamos sendo levados ao caminho do bem. Quando a gente fala no processo de evangelização, nós não estamos falando no processo de evangelização somente das crianças. O foco é as crianças porque nós temos uma responsabilidade perante a Deus com as almas que Ele nos entregou. Mas nós também tiramos proveito desse processo. Para que nós possamos conduzir e formar homens de bem, nós temos que ter também, no mínimo, esses valores na nossa cabeça. E nós temos que desenvolver esses valores. E nós também temos que aprender, nós temos que ler, nós temos que nos preparar. Então, este é um caminho de mão dupla. Tanto pais quanto filhos tiram proveito disso. O exercício, né, do limite estabelece essa relação amorosa em que o amor de mãe, de pai, o zelo, o cuidado se sobrepõe às vontades que nós temos. E esse é um processo em que todos nós aprendemos. Como é que nós impomos os limites de forma amorosa? É aí que entra o processo da evangelização. Os exemplos e os estudos do Evangelho, desde as mais tenras idades, é que vai dando ao espírito reencarnante suas primeiras noções de deveres e obrigações para com o próximo. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Aí é que está o papel da evangelização. Ajudar na imposição dos limites de uma forma natural e amorosa. Porque quando nós estudamos a moral do Cristo, quando nós estudamos o seu comportamento, as suas atitudes principalmente, não há nenhuma religião, nenhuma corrente religiosa que possa apontar algum defeito, algum erro, algum problema na sua conduta e na sua moral. As divergências que existem entre as religiões estão muito mais ligadas aos conceitos e às leis que foram criadas pelos homens do que aos ensinamentos que cada um desses profetas trouxe durante as suas existências. Sejam eles Maomé, Moisés, Buda, os Vedas na época dos hindus, da onde quer que seja e venha Confúcio, essas correntes religiosas, o ensinamento, as leis morais são todas as mesmas. E por que são as mesmas? Porque elas vêm da mesma fonte, elas vêm do mesmo Deus, elas vêm do mesmo governador planetário. Então, os ensinamentos de Confúcio, de Vedas, de Buda, de Maomé, de Moisés e do Cristo não podem ser diferentes, porque eles vêm todos da mesma fonte. O que existe de diferença são as leis e os conceitos que envolvem cada uma dessas correntes religiosas, que são criações dos homens. Essas são imperfeitas.
Essas são as que são um problema, não as leis morais de cada uma delas. Então, se nós voltamos a prestar atenção ao conceito, ao comportamento do Cristo em cada uma das suas atitudes, não há questionamentos. E quando nós seguimos esses exemplos e transmitimos aos nossos filhos estes exemplos, nós estamos encaminhando a cada um deles para a formação do homem de bem no futuro. Agora, já dizia minha mulher, que no Brasil foi professora durante mais de 20 anos, que criança é como uma argila que você pega na mão. Que nessa tenra idade, até aos 7 anos, conforme você molda essa argila, ela fica e ela estabelece sua forma para o restante da vida, antes que ela seque. Como é que nós podemos formar essa argila? Como é que nós podemos moldar essa argila? Os maiores e os melhores ensinamentos, aqueles que ficam efetivamente na nossa mente, na nossa consciência, não é aquilo que a gente lê, escuta, aprende ou que a tia da evangelização fala. São os exemplos de comportamento e postura que a gente vê nos nossos pais. Estes são os maiores exemplos. Meu filho, você não deve brigar na escola com o seu amiguinho, olha, ele é seu irmão, perante as leis de Deus, tal. Aí você vira as costas e entra numa discussão com o seu cônjuge. Aí você vira as costas e grita com o seu vizinho. Aí você vira as costas e maltrata alguém na rua. Aí você vira as costas e faz uma falcatrua qualquer por alguma razão fora. E não tenham dúvida, os nossos filhos estão olhando tudo isso. Por isso que eu falo mais uma vez que no processo de evangelização, nós também como pais tiramos muito proveito desse processo e desse crescimento. Por isso que o processo de evangelização não é só uma mão de uma vida. Ela é uma mão dupla. Nós dois recebemos disso. Mas como funciona essa evangelização? O que fazer? Como fazer? Porque para muitos de nós, ainda o processo de evangelização é um grande mistério. Porque a gente vem na casa espírita, a gente é acolhido aqui na frente, já pega aqui uma coxinha, um salgadinho, tá, olha, deliciosos, as nossas coxinhas, os nossos pastéis, eu recomendo, quem não comeu ainda, passa lá na cantina, são deliciosos. A gente chega, vai, come, bate um papo, as crianças já vão direto para a evangelização, muitas vezes a gente nem conhece as pessoas que estão tomando conta, a gente não entra na sala, a gente não vê como é que funciona. Então, como é que funciona o processo de evangelização? O que é isso dentro da casa espírita? Então, eu preparei aqui um slide com as perguntas mais frequentes. Frequently Asked Questions. Isso quer dizer assim, FAQ. Né? Primeira pergunta. Devo forçar meu filho? Não. Devo forçar? Não estaria ferindo o seu livre-arbítrio? Então a primeira resposta que a gente tem é o seguinte. Criança nessa idade não tem maturidade para usar o livre-arbítrio. Tem que ser conduzida e tem que ser guiada. Ponto. Ela pode escolher se ela vai para a escola ou não. Ai, mãe, hoje eu não vou para a escola. Hoje também eu não vou para a escola. Hoje eu também não vou para a escola. E a gente deixa isso acontecer? Se a criança não tem maturidade para usar o livre-arbítrio, ela não tem maturidade para usar o livre-arbítrio em nenhuma circunstância, em nenhuma condição. Ela só tem maturidade para usar o livre-arbítrio quando ela quer dizer assim, quer ir para casa da vovó. Aí você, por favor, atenda, porque essa é uma demanda das mais sentimentais que a criança pode fazer. Essa é a única vez que a criança tem direito a usar o seu livre-arbítrio. Fora isso, não tem. Porque ela não tem maturidade para isso. Ela tem que ser guiada, ela tem que ser conduzida. Então, devo forçar meu filho? A questão aqui não é forçar. Devo trazer? Devo levar? Porque não é que você está dizendo assim, não, você vai pegar o ônibus, você vai pegar o Uber e você vai para o centro. Não, você vem comigo, você é meu filho. Eu te levo onde eu quero, onde eu estou. Até que você possa tomar suas próprias decisões e escolher seus próprios caminhos. Até lá você vai onde eu vou. Nossa, cansei de escutar isso. Até lá você vai aonde eu vou. Obrigado, mãe. Obrigado. Então, não é questão de forçar, é questão de nós exercermos as nossas responsabilidades perante Deus. Nós temos a obrigação de encaminhar essas crianças. Então, elas não têm maturidade para usar o seu livre-arbítrio. A outra pergunta é, eu não devo esperar até que ele possa escolher a sua religião? Aquilo que eu falei aqui, a evangelização infantil não tem o objetivo de formar espíritas. A evangelização infantil tem o objetivo de formar homens de bem.
Se depois essa criança, essa alma, decidir escolher outro caminho, já vai com as sementes plantadas. Porque o homem de bem tem as mesmas características em qualquer lugar deste universo. Não é em qualquer lugar na Terra ou em qualquer religião da Terra, é em qualquer lugar do universo. Gente, vamos começar a pensar como espíritos imortais, a caminho da evolução constante e permanente. A Terra é só uma morada temporária. Daqui mais alguns milênios, quando a nossa evolução já nos permitir, nós vamos para outros mundos. Se Deus é único, as suas leis são únicas em todo o seu ambiente. Qual é o ambiente de Deus? É o universo. Então, as leis de Deus, as suas regras, os seus ensinamentos valem em qualquer ponto deste universo. Então, se nós estamos formando homens de bem, nós vamos formar homens de bem para qualquer lugar em que nós estejamos. Se ele decidir seguir outra religião, é uma decisão individual de cada um. Pode ser por uma relação de casamento. Olha, eu conheci uma muçulmana, eu vou me casar com uma muçulmana, eu vou me converter ao islamismo. Está ótimo, está tranquilo. Porque uma religião que fala em todos os seus 112 versos, Deus Suprema Misericórdia, em todos eles, tem que ter alguma coisa de bom. Porque muitas vezes a gente critica as religiões sem conhecer os seus fundamentos e as suas bases. A gente critica por escutar falar. Então a gente se converte a outras religiões, mas essas religiões têm base, e têm princípios, e têm paradigmas muito bons, porque todos eles vêm da mesma base e da mesma fonte. Então, devo esperar escolher a sua religião? Não, eu tenho que encaminhar ele agora, porque eu não estou formando um espírito, eu estou formando um homem de bem. Uma outra pergunta que a gente escuta: posso deixar meu bebê aqui enquanto assisto a palestra? Gente, na boa, evangelização não é berçário. Evangelização não é daycare. Evangelização tem um propósito e um caminho. Se você por acaso quiser que o seu filho participe, etc., você é mais do que bem-vindo para entrar dentro da sala de evangelização e participar desse trabalho. Porque, inclusive, é um momento em que você possa criar um bonde, uma ligação com aquela criança, com aquela alma, envolta num ambiente espiritual, em que as bênçãos, em que os bálsamos que recaem da espiritualidade embrace aquelas duas almas de uma tal maneira que você cria uma relação, um bonde que não vai se quebrar nunca mais. Porque é um bonde baseado no amor. Hoje em dia já existem casas espíritas que você tem trabalhos e tem pedagogas especializadas no processo de evangelização para bebês, para crianças mais pequenas. Ainda não é o caso do Plenitude. Nós podemos trabalhar com crianças a partir dos 3 anos de idade, mas que muitas vezes as mães têm que ficar dentro das salas porque as crianças criam também essa ligação e têm um pouco de medo de participar. E não tem nenhum problema as mães estarem dentro das salas, ou os pais, eu estou falando das mães porque normalmente é quem fica, mas os pais também. Não existe nenhum problema disso. Agora, tenham em mente o seguinte: nós não estamos trazendo aqui essas crianças para deixar aqui enquanto a gente assiste a palestra. Existe um outro propósito por detrás do processo de evangelização. O propósito maior é nós formarmos os homens de bem. Bom, se eu estou indo para casa, quando que eu devo começar a evangelizar? Na gestação. Não tem aquela história de que as mães colocam músicas clássicas assim na barriga, porque assim o meu filho vai ser mais calmo, porque ele não vai dar tanto trabalho. Você não conhece aquela alma que está ali, você não pode dizer um negócio desse. Então, mas você põe as camisas, você põe as músicas clássicas para que as crianças escutem e assim por diante. O que tem um impacto muito grande, a gente já existem estudos a respeito disso. Mas como também existe um impacto das leituras que nós fazemos, do sentimento que nós desenvolvemos, dos trabalhos voluntários que a gente faz, da alegria que nós temos, mesmo enquanto em processo de gestação, de participarmos de uma atividade em prol do bem de alguém. Esse sentimento que nós temos, essa alegria que nos contagia,
também passa para o bebê. A palestra que nós escutamos, uma atividade que nós fazemos na casa ou em qualquer outro centro religioso, é uma forma de evangelização a partir da gestação. Quanto mais cedo nós começarmos, melhor e mais facilmente nós vamos moldar e cuidar destas almas para que ela tenha os valores que Deus espera de nós. Quanto antes, melhor. A outra pergunta, que isso inclusive todo mundo faz para nós, é impressionante como isso acontece, é: como posso ajudar? Não, nós podemos ajudar, ou os pais podem ajudar, de duas maneiras. Primeiro, colaborando com as atividades de evangelização na casa espírita. Seja através de uma atividade dentro da sala, seja através da preparação de um plano de trabalho, de um material, de trazer lápis, papel, livros, atividades, jogos que possam estar sendo utilizados durante o processo, durante o trabalho. Essa é uma das formas que os pais podem ajudar, mas os pais podem ajudar principalmente em casa, no lar. Por quê? Porque o processo de evangelização é um processo conjunto. Não é um processo que acontece única e exclusivamente na casa espírita. É um processo em que na casa espírita ele é feito uma complementação. Se em casa nós não temos essa base, essa atividade, muitas vezes aquilo que se põe, o que se pratica, o que se fala aqui dentro, se perde. Se perde. Da mesma forma que o papel da escola é entregar conhecimento, o papel da escola não é educar ninguém. Educar é papel de pai e mãe. E de avô de deseducar. Mas papel de educação cabe aos pais, à casa, ao lar. A escola oferece conhecimento. E aí, a criança bem educada vai utilizar esse conhecimento para que possa fazer as suas escolhas e levar a sua vida adiante. Então, da mesma forma que a escola entrega o conhecimento, a casa espírita entrega o conhecimento. Mas o processo da educação moral cabe muito mais aos pais, porque é através dos nossos exemplos, das nossas posturas, que nós vamos entregar as maiores mensagens a cada uma dessas crianças. O papel do centro espírita é entregar o conhecimento dos valores espirituais. Mas a educação cabe aos pais em casa. O processo de evangelho no lar, a nossa postura como pais, como homens de bem, nosso respeito nas nossas relações familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos cercam, elas são fundamentais nesse processo. O processo de evangelização é um processo conjunto. E é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás. Se nós estamos nos preparando para fazer isso, nós também estamos crescendo. Nós também estamos aprendendo. Nós também estamos revendo os nossos comportamentos e as nossas posturas para que a gente possa ser pessoas melhores. Todos nós estamos num processo de desenvolvimento. Agora, qual a melhor forma de educar? Eu adorei esse slide. Os mínimos. Help me please, né? É uma questão de desespero. Eu estou desesperado. Como eu posso fazer esse processo de educação dentro da minha casa? Como é que eu posso desenvolver isso? Desenvolvendo esse trabalho, eu recebi a informação a respeito dessa página, kitevangelho.com. Disclaimer. Eu não conheço o autor desse website pessoalmente, apenas por ouvir falar. A casa não tem nenhum interesse comercial nisso e nós não recebemos nenhum dinheiro para a promoção e para a divulgação desse material. Mas eu achei esse material tão brilhante, tão fantástico, que eu decidi compartilhar isso com vocês. Então, qual é a melhor forma que nós temos para que nós possamos desenvolver esse trabalho? Existe esse website, kitevangelho.com. Esse website, ele é brilhante. Ele é uma atividade, ele é uma conquista do Luiz Hu Rivas. Ele é um desenhista, autor, que tem muitos livros publicados voltados à evangelização infantil e assim por diante.
Esse livro, esse site, inclusive, esses são os materiais que são utilizados na casa hoje. Muitos desses livros que nós temos aqui, eles vêm desse material. Agora, olha só que coisa interessante. Ele vem nas 3 línguas. O material está disponível em português, inglês e espanhol. Você pode fazer uma assinatura, ou pode comprar os livros individuais de acordo com a sua necessidade e tudo mais. Agora, uma das grandes preocupações que nós temos é com relação ao interesse que as crianças têm com relação à evangelização e aos trabalhos e às atividades, porque a gente sabe que a informática, né, que a tecnologia está tirando ou levando essas crianças away. Nós estamos perdendo o controle delas em alguma coisa. Agora, olha que coisa super interessante. Você pode desenvolver e você pode trabalhar atividades através dos aplicativos no seu telefone e no seu tablet com as crianças. Olha que coisa mais interessante esse aqui. Eu achei esse aqui brilhante. Olha, essa. A gente não tá vendo. Ai, não tá vendo? Ai, gente, que falha técnica imperdoável. Eu não olhei para trás, ninguém me disse nada. Eu tô achando que tá tudo funcionando assim maravilhosamente bem. Obrigado porque alguém me disse isso. Nem vai achar dali. Não vai. Escape? Não. Eu sei por quê. Porque não é essa aqui. Nem essa aqui. Gente, que vergonha. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Depois que eu acabar a palestra, eu vou voltar nesse site e vou deixar que eles aceitem. Ele é um site que você, inclusive, através de QR Code, a criança pode ler, faz um escaneamento, tem uma mensagem, tem um vídeo, tem uma explicação, leituras e textos de Joana de Ângeles que são trazidas para as crianças numa forma, numa linguagem que elas entendem, que elas podem tirar proveito disso. Então é um material que isso pode ser utilizado dentro de casa, porque muitas vezes para nós que não estamos acostumados ainda com o processo do evangelho no lar ou da evangelização infantil dentro de casa, a gente se perde. Um outro ponto muito importante aqui é o seguinte: eu nunca fiz o evangelho no lar, eu tenho dificuldade, eu não sei muito bem como fazer. A casa oferece uma preparação e uma orientação àqueles que têm necessidade de implementar o evangelho no lar. Pode conversar com o seu Geraldo, com a Cláudia, comigo, com qualquer outro trabalhador da casa, que nós podemos fazer uma visita, a gente orienta, a gente mostra, a gente faz os primeiros evangelhos juntos para que as pessoas depois possam levar isso adiante. Isso não tem, isso é um trabalho que a casa pode oferecer, sem sombra de dúvida. E nós estamos disponíveis a isso. Então, essa é uma das formas como nós podemos, né? Se você precisa de ajuda, procure, para que nós não precisemos utilizar da força ou o exemplo da força. Porque quando nós usamos a força do exemplo, nós não precisamos usar o exemplo da força. Aquilo que eu falava um pouquinho antes, o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa atitude é que vai gravar mais na cabeça das crianças esses ensinamentos. É um aprendizado mútuo para todos nós. A melhor forma de nós educarmos é pelo exemplo, seja qual for o caminho ou a forma de exemplo que nós escolhermos. A força do exemplo ou o exemplo da força. O caminho que a gente escolher é aquele que os nossos filhos vão aprender. E para que a gente possa encerrar, porque já são 8h30, eu tenho ordens expressas de não passar na hora, eu deixo aqui algumas frases para a gente pensar. Educai as nossas crianças para que nós não sejamos necessários punir os adultos no futuro. As crianças têm mais necessidade de modelos do que de críticas. Porque muitas vezes nós criticamos a atitude das nossas crianças porque nós não estamos dando o modelo e o exemplo que elas precisam. E a gente espera que elas façam aquilo que nós queremos, mas nós mesmos não conseguimos fazer. Então as crianças têm mais necessidade de modelos do que de críticas. O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Ou, como meu pai costuma dizer, trate bem os seus filhos, porque são eles que vão escolher o seu asilo. Então,
O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Certo? Qual é a mensagem final que eu gostaria de deixar a respeito desse trabalho de hoje? Quando a gente pensa em evangelização, a primeira coisa que vem na cabeça é a responsabilidade. Mas eu tenho que ir no centro toda semana só para levar meu filho. O que Deus está esperando de nós? Que tipo de formação nós estamos dando a essas crianças? Será que nós podemos tirar um dia por semana, 2 dias por semana, para que a gente possa dedicar algumas horas aos filhos de Deus, para que nós possamos retorná-los a Ele melhor do que quando nós recebemos? Será que isso é uma obrigação? Será isso que é um fardo? Ou será que isso é um privilégio? Porque cada vez que nós nos dedicamos e dedicamos tempo à evangelização dos nossos filhos, aos valores morais, nós também estamos aprendendo e nós também estamos crescendo. Nós, encarnados, a gente só consegue ver, a gente percebe mais claramente os efeitos e as recompensas imediatas das coisas. Nós ainda não estamos acostumados a pensar como espíritos imortais, que as recompensas são sempre futuras. Meu reino não é deste mundo. E nós fazemos as coisas agora esperando o resultado para amanhã. E como nós estamos na América, a gente faz as coisas agora esperando o resultado para antes de ontem. Isso não vai acontecer. Então aquilo que nós podemos ver como um estorvo, uma obrigação, um compromisso muito pesado, talvez se nós olhássemos isso como uma grande oportunidade de nós contribuirmos para a construção do reino de Deus nessa terra, mas principalmente que os maiores beneficiados seremos nós mesmos, isso deixa de ser uma obrigação, isso deixa de ser um peso, isso deixa de ser um estorvo. Isso passa a ser um momento e um motivo de bênção e de luzes em nossas vidas, em que nós unimos os nossos pensamentos e valores com aquelas almas mais caras que nos cabem e que nos são entregues, os nossos filhos. A eles nós devemos toda a nossa dedicação, não só por eles, mas porque eles são filhos de Deus. E Ele, o Pai, confiou a nós, ainda tão imperfeito que somos, oportunidade do aprendizado conjunto e do crescimento conjunto. Façamos e utilizamos dessa oportunidade como um grande momento de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, mas principalmente de aprendizado para que possamos fazer jus no futuro a sermos habitantes e cidadãos de um planeta de regeneração. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos acolha nesta noite e em todas as outras, em que nós nos decidimos nos reunir com os nossos filhos para, em torno do seu Evangelho, aprendermos das nossas lições. Muita paz a todos.